Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo, do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o canal Caipires, diretamente do JK. A colônia JK, como eu sempre digo, é uma colônia, um lugarejo aqui em Mata de São João, distrito de Mata de São João. Recebeu esse nome JK em homenagem a Juscelino Kubitschek, que era o governador, o presidente de então, lá nos idos de 1957. Essa é uma colônia mista de brasileiros e japoneses que aqui chegaram para fazer sua vida, na realidade verdadeiros desbravadores, né? Que chegaram naquela época para produzir hortifruti granjeiros, ovinos, bovinos, avicultores também, e que foram chegando e aqui se fixaram, e muitos deles estão aqui até hoje. Hoje nós estamos tendo a felicidade de visitar a propriedade de uma pessoa que sabemos que tem raízes fincadas aqui. Talvez, eu não sei, nós vamos descobrir durante a entrevista. Tem raízes, acho que desde o nascimento, que é o empresário Josué Oliveira. Eu chamo de empresário, mas ele começou como microagricultor, né? Depois foi trabalhando, é um empresário de sucesso, né? Tem cerâmicas na região, né? E hoje estamos aqui, tivemos a grata surpresa de ser convidado para fazer uma entrevista com ele e contar a história, um pouquinho da história do JK. Então digo, para você que está de fora, mate sua saudade com essas belas imagens do JK, dê seu like, se inscreva no canal Caipires. É importante a sua inscrição, porque toda vez que nós tivermos uma gravação nova, você inscrito, acione o sininho aí, você vai receber a notificação. E também ajuda a gente a manter o canal vivo e contar a história desse lindo lugar que é o JK. E aí eu inicio dando minha boa tarde a Josué Oliveira. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Você, Josué, me diga uma coisa, você nasceu aqui no JK? Eu nasci no Caboré. No Caboré. Caboré. Na realidade, eu sou de 1956. Nasceu né? em 56. Quando eu nasci, a colônia ainda não tinha sido implantada. A colônia foi implantada em 57. Foi o ano que meu pai chegou aqui. Uhum. Você nasceu em 1957? 56. 56. Aí vocês vieram direto morar aqui, nessa mesma propriedade que estamos hoje? Ou... Não, aqui nós estamos numa pequena propriedade que eu adquiri aqui na barragem de Santa Helena. Sei. Mas eu fui criado no lote 61, onde hoje 61. É o Ecoville. Funciona o Ecoville. Motel Rural Ecoville. Isso, exatamente. Ok. E quando você chegou, Josué, só para a gente contar a história um pouco do JK, você lembra da casa onde você nasceu? Era uma casa de tijolo? Nasceu não, onde você se criou? Era uma casa de pau a pique? Como era essa parte da infância? Foi? Olha, como você perguntou a casa que eu nasci foi no Caboré, como eu falei. Ah, sim. A casa que eu nasci, o que contam é que era uma casa coberta de palha, né? E rebocada de supapo. Sim, né? de barro. De barro. E tem uma história muito, assim, que me emociona muito, né? Meu pai era rendeiro de Zé Regis, um fazendeiro, latifundiário, né, da região. E meu pai tinha uma roça de quiabo na fazenda Bagres, que hoje é de meu amigo Fernando do Posto, fazenda Bagres. E minha mãe foi levar a refeição de meu pai e me deixou em uma rede, tá?
Lá na uma Fazenda rede. Bagres. Não, lá no Caboré, onde eu nasci. No Caboré, sim. Ela sim, foi levar a refeição de meu pai na Fazenda Bagres. E quando ela voltou, a casa tinha incendiado. Queimado. Casa de palha. E ela tinha me deixado em uma rede. A rede era um lençol amarrado às duas extremidades, né? Não era essa rede hoje, era rede improvisada. É. E quando ela chegou, a casa estava totalmente queimada. E ela entrou em desespero e tal. E os vizinhos, quando viram a casa incendiando, entraram em trabalho e conseguiram debelar as chamas e apagar o fogo. E lhe salvar também. Não, os vizinhos não sabiam que eu estava lá. Ninguém sabia que tinha ninguém na casa. Tá? Sim. Minha mãe é que sabia. E ela entrou em desespero. E ela foi chegando, entrando direto onde tinha deixado o filho. eu sempre digo que eu sou um sobrevivente, sabe? Essa foi a minha primeira sobrevivência. Que história bacana, que história bacana. Aí daí meu pai veio para o JK. Quando ele veio para cá, eu tinha 1 ano de nascido. Né? Daí, 1 ano depois, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. Ela foi diagnosticada com a doença de pulmão, né, tuberculose. E naquela época não tinha... Era difícil se cuidar. Então... Era difícil achar um médico naquela época, né, José? O que eu sei é que ela foi internada, né? E não voltou. E não voltou mais. Não voltou. Mais. Mas meu pai é um herói, rapaz, porque... Aí vocês vêm para cá. Ela falece, você já morando aqui. Sim. Já morando aqui, já iniciando. Sim, aí me conte também com a propriedade aqui. Aí tinha uma sede boa, chegou, vocês fizeram uma sede lá nesse lote 60 aí? Não fizemos. Os colonos recebiam uma gleba de terra, sim, normalmente de 20 hectares, né? Sim. Ou seja, 50 tarefas, que é mais ou menos o tamanho de todos, tá? 23 a 24 hectares. 20, alguns, né, hectares, virgulares. O nosso é 20 hectares barra 30 aires. E já existiu uma casa assim. Quando nós recebemos a propriedade, já existia uma casa. Já existia uma casa. Apenas a casa. E no mais só mata virgem, tá? Tanto é que naquela época, hoje, nós temos a consciência que se a gente tirar uma árvore nativa, a gente está agredindo assim de uma forma o meio ambiente, estúpida, né? Mas naquela época não, o próprio governo fomentava, né? Para que... E me diga uma coisa, aí vocês iniciaram totalmente desbravar, né? Sim. E aí iniciaram uma cultura de plantar alguma coisa, era plantar o quê? Qual era a plantação que seu pai fazia, você lembra? Olha, eu sou o terceiro filho, né? Do casal de Manuel Crente, Manuel do Carmo e Ana Oliveira. Eu sou o terceiro. Antes de mim tem Antônio e tem Genivaldo. Sim. A diferença de idade, Antônio tem 5 anos mais que eu e Genivaldo 4 anos, tá? Então, quando eu me lembro, passei a me lembrar, né, dos acontecimentos. Por exemplo, eu me lembro quando minha mãe saiu para ser internada, essa é a única lembrança que eu tenho dela, né? Então aí eu tinha 2 anos. Meu irmão mais velho tinha 7, né? E Genivaldo tinha 6 anos, tá? Nessa época, eu me lembro bem que meu pai cultivava tomate, muito tomate. Muito tomate. Sei. Tá? Sei. E... Peraí, rapidinho, deixa eu te ajudar aí. Cultivava bastante tomate. Bastante tomate. Era uma das culturas predominantes. Aqui na região.
no JK, ou na sua propriedade? Na ou nossa, na nossa. Muito embora que meu pai abrangeu, né? Ele não tinha uma única especialidade, ele plantava de tudo, tudo. E sei. Tomate, pimentão, pepino, vagem, hortaliças, né? Hortaliças em geral. Em geral, criação de galinha, criava gado. Meu pai era um homem muito farturento, né? Farturento. Trabalhador. Muito trabalhador. E tal. Muito. E você desovava essa produção aonde? Era muito interessante porque na época a Mata de São João desfrutava de um privilégio muito grande, né? Por termos uma colônia agrícola, né? Onde aqui se produzia da galinha, ovo, galinha, porque tínhamos a cooperativa, né? Sim. A cooperativa... Criou-se a colônia e fundou uma cooperativa. E existia uma estrutura muito boa, muito grande, né? Eu lamento que isso acabou e com isso o êxodo aumentou, os jovens não se firmam, tá? Falta um apoio dos governantes, tá? A começar do governo federal, a terminar no governo municipal, e um trabalho para que se fixe o homem no campo. Tá? Mas aí é uma outra história, vamos para a sua história. Aí você pegava essa produção e vendia, foi a minha pergunta. A venda era tranquila, porque Salvador em peso vendia aqui. Não, em Mata de São João. Vinha comprar em Mata de São João. Mata de São João. Não, e muita gente ia comprar lá na propriedade. Também. Na época eu me lembro assim, o secretário de Agricultura, ele ia toda semana, o secretário de Agricultura do estado da Bahia, não era do município, que legal. não. Ia toda semana lá na nossa propriedade fazer e como ele, muitas outras pessoas, sabe? Ia na fonte. Ia na fonte. Na época já tinha Ceasa, José? Não. A Ceasa foi nos anos 70, tá? Foi bem depois. Me diga uma coisa, e como era a vida de criança? Era você, já disseram, você, mais 2 irmãos, e você começou a trabalhar como? Você ajudava o pai, né? Então começou a trabalhar, você lembra assim a idade? Não, aí eu sempre digo que o maior patrimônio que meu pai deixou foram 2 coisas. Me ensinar a trabalhar, né? Desde cedo, desde novinho. Eu me lembro, eu com 6 anos, eu com a enxada na roça, junto com os trabalhadores, fazendo alguma coisa, tá? 6 anos. E isso não estava tendo nenhuma violação. Eu nunca me senti violado por isso, pelo contrário, tá? E outro patrimônio grande que meu pai deixou foi a honradez dele, né? As pessoas tinham um respeito muito grande. O seu Manuel, como era o nome dele, seu Manuel? Manuel do Carmo dos Santos, mas as pessoas chamavam ele Manuel Crente. Manuel Crente. Manuel Grande. Manuel Grande, Manuel Crente, né? Eu mesmo, eu conheci, tive a felicidade de conhecê-lo, convivi, tinha uma consideração e sei que ele tinha por mim. Conheci já com Manuel Crente. Sim. Manuel Crente, seu Manuel Crente. Aí me diga, você começou a ajudar o pai, essa ajuda foi até que ano? Foi depois você foi trabalhar fora, viajou para trabalhar fora, começou a ganhar seu dinheiro na roça ou foi trabalhando em outros locais? Não, assim, nós tínhamos uma parceria, ele produzia muito maracujá, né? Muito. A ponto de sair caminhões de maracujá. Sim. Para Bahia Fruit. Bahia Fruit.
lá no CIA. E os maracujá que estava murcho ou queimado do sol, então esse maracujá era meu. Sim, sim, sim. E eu vendia nas sorveterias. Ah, sei, de já mata. se virava. E aí eu... Fazia sua graninha. Minha grana, E então, essa eu já tinha minha poupança, tá? Sim, sim. Essa graninha servia para você comprar roupa, comprar... Que é uma pergunta que eu vou lhe fazer. Você já tinha aí você já tinha sua independência, né? Seu dinheirinho para ir numa festa, para ir comprar uma roupa que você queria, festa um brinquedo. não, porque meu pai era crente, muito rígido, né? Muito severo. Rígido, então, sim. Festa, nem sonhar. Tá? Minha vida era trabalho, escola, trabalho, escola, igreja, trabalho, escola, igreja. Me assim. Conte uma coisa, naquela época você tinha escola perto? Sim, sim. O meu primeiro canudo eu tirei aqui na escola Antônio Balbino, que fica na sede do JK. Do JK, exatamente. Do JK. Hoje ele está murado, né? Mas foi onde eu aprendi as primeiras letras e tenho assim grandes recordações boas, né? Era uma educação severa, os professores tinham poder sobre os alunos tinham respeito, né? Coisa que hoje não existe mais. É mais difícil. Mudou tudo. É mais difícil. Me conte, voltando ainda à infância, as roupas da infância, era a mãe que fazia, comprava na feira? Não, as roupas era comprada na feira, tinha as barracas de roupa, né? Eu ia com meu pai e eu experimentava roupa. Não era vestido não, viu? Colocava assim para ver se estava boa. Mas roupa só ganhava 2 vezes no ano, 2. Era no final do ano? No início do ano letivo, janeiro, e no início do segundo semestre, tá? E acabou isso aí. E você lembra quando você calçou o primeiro sapato? Assim, né? A escola exigia, né? Naquela época, o governo não dava, não é? Como hoje. Hoje os alunos têm transporte, tem farda, tem livro, tem o colégio grátis. Tem merenda. Tem merenda, né? Praticamente. Só não tem disciplina porque o mundo é outro. O professor não pode falar nada com o aluno que já está, né, agredindo o aluno. Né? Mas na minha época não. O primeiro sapato que eu calcei foi quando eu fui para a escola, porque tinha que ter sapato. E aí eu só ganhava outro sapato quando aquele acabava. E você lembra a marca do sapato? Era Vulcabras. Era o top do... O top do sapato. Então você já começou com o Vulcabras. O Vulcabras, Não tinha naquela época um tal de Conga? A Conga já foi nos anos 70, né? Nos anos 70. E tinha a Conga e tinha outro conhecido que todo menino queria usar, que era um tal de... Quixute. Quixute. Não, Conga e Quixute, aí já foi nos tempos mais modernos, né? Foi nos anos 70. Nos anos 60, nada disso. Era o velho Vulcabras. Era tamanco, né? Tamanco. Era um pedaço de pau com um couro amarrado. Preso. Ou então um chinelo de couro, né? Agora sapato era coisa fina. Finíssima. E me conte, e como era o café da manhã, as refeições daquela época? Eu ficava... Você acha mais farto do que hoje? Eu ficava pirado, velho, porque eu queria comer era pão, né? E o que saía não era pão? Mas não, só saía inhame, abóbora, batata, e carne. Empim, carne do sol, tá? Nada Nada de um pãozinho. Nada de um pãozinho. O pão era só dia de domingo. Porque sábado meu pai ia pra feira, aí comprava pão lá na padaria de Seu Rosaldo, saudoso.
E aí no domingo, era os pão, né? Pão de metro, assim, uns pão grandes. Passava Sim. manteiga, esquentava no fogo de lenha. Que era uma Meu festa. amigo eu estava um sonhando chegar o domingo. E não sabia você que, na realidade, você estava perdendo um café da manhã bem mais nutritivo Não é, velho, do que não é. Eu tive esse privilégio, né? Que É. meus netos não têm. É, Né? é que tá Muito embora eles tenham, acostumado. assim, eu continuo com esse hábito. Meu café da manhã é nessa base aí. Aí o João, o Felipe, o Marcelo, não, meu avô, eu não gosto, sabe? Eles, coitados. Não quer Não saber sabe o de que estão homem, perdendo, né? E você acha que naquela época existia mais fartura? Naquela época não existia isso, não, porque não existia o êxodo, tá? E as pessoas na roça plantavam para sua subsistência. Criava porco, galinha, plantava, então fome Ninguém passava. não passava. Ninguém passava. Né? As pessoas não tinham o que queria, mas tinham o que precisava. Tá? Uhum. Bem posto, bem posto. Não tinha o que queria, mas tinha o que precisava. E você comia muita caça naquela época? Caça, sim? Ou... Rapaz, eu já... Sim, eu tinha um tio que caçava, né? Muito. Então eu me lembro que eu já comi gia. 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 Já comeu gia, você? Não, né? Nunca tive Delícia, esse... Gia. Eu não vou dizer que é um prazer, porque eu Você não já comi. comeu jiboia? Não, também não. Pronto. não. É outro que eu comi, é muito É um gostoso. prato, deve ser um prato exótico, né? Bem exótico. Muito exótico. Me diga outra coisa, vocês criavam porco, criava galinha e aí usava... Hoje a gente usa muito óleo, muita fritura, mas naquela época usava banha. Ah, sim, era banha. Era uma coisa que você eu quero... tinha duas opções, ou comprava a banha, Sim. ou Sim. você comprava o tocinho e fazia E fazia a banha. No nosso caso, como eu já falei antes, meu pai tinha mania de fartura, tá? Então ele matava o porco, distribuía com os trabalhadores, né? Sim. Tinha muitos trabalhadores na época. E O que a gente chama trabalhadores, deixa eu esclarecer, no sul são os colaboradores, né, de fazenda, Sim. que no sul chama de camaradas. Sim, os sim. camaradas, né? É. E são pessoas que ajudam na lida diária da roça. E o tocinho era para fazer, Para botar no feijão, para para fritar tudo, era no... fritar ovo, fritar carne, né? E que acho que ficava mais gostoso. Muito né? mais saudável, né? Além de saudável, muito mais cheiroso, Sim, o aroma é bem sim, melhor sim, e tal. sim. Me diga, e tinha água encanada na sua? Não, tinha, nada disso aí. Nada né? disso aí. E- Se não tinha água encanada, nem vou perguntar se tinha chuveiro. Não. Mas me responda, e as necessidades fisiológicas? Fisiológicas, não. Fazia dentro de casa ou era no mato? O primeiro vaso sanitário que eu usei, Ah, eu tinha 14 anos. já 14 anos. 14 anos. E lá atrás, sim, aí ia para o mato. Tinha o ponto, né? Aí se Se limpava. fazia um cercado, né? Um cercadinho, De palha. sei. E ali fazia as Cavava necessidades. um buraco ou era no mato? Não, era lá à vontade, né? sei. Limpava Quando ali com o quê? estava muito, mudava de lugar. Aí limpava com folha. Não, sim, folha. Aí tinha uma folha Nada preferida. de- Eu já entrevistei com algumas pessoas, disseram que usava muito folha de bananeira. Eu tenho, a bananeira lisa, não serve, né? Tem uma folha Própria. ideal. Ela é Lembra o felpuda. nome? Pronto, essa aí. Essa é ideal, viu? Se algum dia Precisar. pode usar. Pronto, essa aqui, ó. Olha pra aqui, ó. Ela parece que tem um musgozinho. Agora vocês têm É que, sedosa. tem que ter cuidado do seguinte. Você me fez essa pergunta, eu me lembrei aqui de um dia desses a gente tava voltando, vindo pra cá,
Aí o carro estava cheio, né? Minha esposa, meus netos e tal. E aí eu me lembrei de um fato assim... Pitoresco. Eu estava indo para a feira, montado num cavalo, né? Ia normalmente eu, meu irmão Genivaldo e mais 2 empregados, né? Sei. Cada um em um animal. Levando as coisas Com para os vender. caçoais e tal para vender. E eu tive vontade de fazer o número 1. Uma necessidade. E paramos o animal e tal. E fui. E no escuro eu peguei umas folhas e achei que aquela era... A folha ideal. Era ortiga. Era Meu ortiga? amigo, ortiga, meu amigo. E a ortiga coça. Meu né, amigo, cara? meu amigo. Eu lembro até hoje. Você passou o dia mal na fila. Mas você falou uma coisinha aí que eu queria que você explicasse. Você falou a palavra aí chamada caçoar. O que era caçoar? Explique para quem nos ouve, nos assiste, o que era caçoar. É assim, tem o animal, né? O animal. Aqui é o lombo do animal. Aí tem a cangalha. A cangalha. São 2 ganchos. Um mais um. Sim, Pronto. sim. 2 ganchos. 2 ganchos. Aqui tem um pau ligando um para o outro, né? Eles botam uma espalha debaixo para não ferir o lombo do animal. Sei. Aqui tem os ganchos e coloca o caçoar. Caçoar é feito de cipó. De cipó. Esse cipó que pega Tipo, no mato e tal. Pronto. Faz os caçoar, prende Na cangalha. na cangalha. Aí né? passa a ser uma vasilha que usada pelo Exatamente. pessoal da roça para levar seus produtos Exatamente. para a feira. Me diga uma outra coisa, Josué. E quando as pessoas ficavam doentes naquela época, como eram os remédios? Tinha médico? Ou se curava como? Rapaz, as pessoas ficam dizendo que antigamente era bom. Eu não tenho queixa da minha infância, tá? Pelo contrário. Mas não era fácil não, amigo, porque hoje nós temos aqui no JK um posto do PSF que tem um médico que mora aqui próximo, né? Que mora aqui, né? Mora aqui, Que ótimo. E tem médico, na cidade tem médico, tem um posto médico, né? Além dos PSFs. Antigamente, amigo... Eu quero saber de antigamente. A pergunta era antigamente. Antigamente a coisa era mais embaixo, né? Era mais duro. Então... Meu pai casou, né? E todos os meus... Depois que minha mãe faleceu, ele casou. 5 anos depois ele casou. 3 anos depois. Com outra pessoa. Com uma outra pessoa. Com minha madrasta que me criou. Sim, sim. Que eu chamo de tia Lúcia. Tia Lúcia. Maria Lucília, né? A pessoa que me cuidou de mim. A partir de meus 5 anos. E eu que, quando ela tinha a dor de parto, eu vinha na sede correndo chamar seu Augusto, saudoso Augusto. Era a única pessoa. Mas aí é o nascimento. Eu comecei. Você está perguntando sobre a doença. Sobre a doença. Eu estou lhe dizendo que os partos de meus irmãos, todos foram em casa. Mas aí não é parto a rigor, mas... Eu vinha chamar seu Augusto para ir buscar a parteira. Para dar um socorro. Para fazer o parto de meus irmãos. Para fazer um parto. Agora imagine, eu doente, era folha, Era difícil. Você lembra de algum chá daquela época que você tomava? Sim. Por exemplo, eu sentia muita dor de barriga. Sim. Era verme, né? Sim. Verme. Então tinha um chá de alumã. Chá de alumã. Alumã. Como era alumã? O gosto Não, alumã é bem uma docinho, planta... É uma planta que tem... Eu gosto é bem docinho? Não, é bem amargo. Bem amargo. Bem amargo. E era o que se via na época, mano. O que se via. Você tinha 2 opções.
ou tomava o chá amargo, ou curtia a sua dor de barriga. Tinha meu erva amigo. doce, tinha... Ah, tinha. Erva doce já é para dormir, já é para relaxar, né? Tinha melhoral. Pra gases. E tinha melhoral, essas coisas. Tinha melhoral, tinha. Tinha um remédio melhoral. que chamava antigamente, não sei se você lembra, você vai lembrar ou confirmar, cibalena. Cibalena, sim, cibalena. Você lembra para que era? Lembro. Cibalena era para dor de cabeça. Sei. Praticamente era para tudo, né? Sei. Era para tudo. Existia poucas opções de remédios de farmácia. Agora, remédios caseiros, Muitos. existia rezadeira. Eu nunca fui rezado, né? Aí, veja bem, eu comecei pelo final, né, ou pela doença, mas vou sim. Aí, se você não tinha médico, não achava médico, aí você ia em rezadeira. Não, Alguns eu iam não, meu pai era crente, Sim, nada de rezadeira. mas você tem certeza, tem conhecimento que muitas pessoas iam à Sim, rezadeira. não. Lá entre nós, tipo assim, meu pai deveria ter uns 10 trabalhadores, né? Entre esses tinha a esposa de um trabalhador que era rezadeira. É que rezava os filhos Dos outros. dos trabalhadores. A mim não podia rezar porque meu pai era rigoroso, né? Então com ele, medo de ser demitido. com ele era diferente, Aí- ele orava, ele ia, né? Você pedia a Deus, para melhora e tal. Aí que vem agora a história do parto. No nascimento, aí como você fazia? Nascia com médico, ia para a cidade ou nascia de parteira? De parteira, meu De amigo. parteira. Era um sofrimento. Até uma certa idade eu tinha uma interrogação, né? Porque minha madrasta era um sofrimento terrível, Pires. A mulher começava a gritar às 6 da manhã, digamos, para ter o filho no outro dia. E gritando, e sofrendo. Aí ia chamar a parteira. Chamava a parteira e a parteira ficava esperando a criança E a criança nascer. nascer, né? E era uma tensão na família, né? Ficava todo mundo aguardando. Esperando o choro da criança, né? Esperando quando o choro. nasceu. E aí eu ficava me perguntando, e quando passava, ela dizia, nunca mais eu vou parir. Passava alguns meses, ela grávida de novo. Aí eu ficava me perguntando, eu digo, meu Deus, será que a mulher sente prazer no parir? Eu não entendia, porque foram 7. Por exemplo, meu pai, a cultura evangélica na época, era que o controle de natalidade era pecado. Acho que até hoje, entre os crentes. né? Existem os mais radicais que sim, né? Existem algumas denominações que mantêm isso até hoje, né? Existe até hoje. Me conte outra coisa. E nessa época, a mãe fazia resguardo, só comia o quê? Galinha, canja de galinha e tal. Alguém me disse que os filhos gostavam também dessa época para dividir ali a... Sim, porque sempre sobrava, né? E é muito Sempre sobrava. Quando matava logo 2, 3, porque todo mundo era todo o prato, mundo. né? Era o prato. Aí levava alguns dias nesse resguardo. Era. E o umbigo, Josué? O umbigo tinha também uma tradição de enterrar o umbigo? Tinha. A tradição de enterrar o umbigo e a tradição de curar o umbigo, né? Sim. Quando meus irmãos nasceram, já existia o mertiolate, já se curava com mertiolate. Mas isso já era as pessoas mais esclarecidas. Mas no normal era cinza, pó de café, e daí tinha o mal de 7 dias. Tinha um mal de 7 dias. Que era o tétano, né? Se passasse desses 7 dias... Morreu de quê? Mal de 7 dias. Mas foi o quê? Foi o tétano, deu tétano, porque curava com pó de café. E aí dava o tétano. Isso aconteceu com muitos filhos de trabalhadores nossos, muitos. Né? Essa fase, aí tinha umbigo e tal, passava a fase do resguardo,
Aí tinha, eu não vou lhe perguntar, tinha também uma bebida na época, quando nascia, entre os trabalhadores tinha que chamava... A meladinha. Meladinha. Não, lá era não tinha isso, lá em minha casa não. Mas na casa dos trabalhadores era uma farra, meu amigo. Aí juntava todo mundo e tal, e eu morrendo de vontade de ir também, né? Mas se meu pai sonhasse que eu tinha ido lá, o pau comia. Era outro pau. Cipó caboclo desse tamanho, né? E o velho era rígido. Me diga outra coisa. Aí todos nós sabemos que você tornou-se empresário de sucesso. Quando foi que você decidiu sair da roça para praticar uma outra atividade? Você já estava aí com quantos anos? Foi bem assim. Eu tive meu irmão, Genivaldo, teve um desentendimento com meu pai, né? E aí saiu de casa. Anos depois eu tive também um desentendimento com meu pai, né? E saí de casa. Sim. Saí de casa e fui à procura de meu irmão. Ele dirigia um caminhão de uma empresa de Irecê, né? Sim. Caminhão. E aí eu fui ao encontro dele e ele disse: rapaz, você é doido? Volte pra lá, rapaz. Volte pra cá. O melhor lugar é lá. Ele já sabia o que era. Eu tô aqui, mas eu tô juntando dinheiro pra voltar e fazer uma roça. Meus planos eram fazer uma roça mais você, pra daí a gente fazer um pé de meia. Matou seu sonho de... Volte pra lá, rapaz. E aí... Ele já sabia o que era o amargo lá fora. E aí ele veio comigo, né? E eu, orgulhoso, rapaz, tinha prometido a meu pai que ele não ia me ver mais, né? A rebeldia A rebeldia do jovem, né? Eu tinha, o quê? 15 para 16 anos. E aí, meu amigo, eu voltei com o rabo entre as pernas, né? E aí meu irmão, trabalhando, começou a fomentar uma atividade. Um plantio de pimentão. Fizemos um plantio grande de pimentão, né? E eu que cuidava e tal, e depois ele saiu do emprego, veio e nós começamos, compramos um Fusca com o resultado desse trabalho, depois compramos uma C10. E depois compramos um caminhão. Aí esse caminhão a gente fornecia lenha para Novopan. Eles moíam a lenha para fazer aglomerado. Né? De compensado. Compramos o caminhão financiado. Deu certo. Aí compramos mais um caminhão. Aí eu dirigia um. Aí isso eu já tinha 17 anos. Eu dirigia um caminhão e ele dirigia outro. Sem carteira, né? Eu não tinha carteira. Eu dirigia um, ele dirigia outro. E precisava de 4 ajudantes para encher o caminhão. 2 embaixo jogando a lenha, né? Um de lado, outro do outro. Transportavam aí nessa época chamada lenha de metro. Lenha agreste. Lenha agreste. Naquela época podia... Não, era... Isso aí você... De sucupira o que aparecesse. A Fazenda Bebedouro, por exemplo... Foi desmatada praticamente total. E era comprado, né? A gente comprava o mato, botava o pessoal para trabalhar e tal. E a Novopan faliu e quebrou a gente. Foi a primeira quebra que... Uma segunda quebra. A segunda quebra. A segunda sobrevivência. Quebrou. E aí, os 2 caminhões, a gente ainda pagando parcelas e tal, e não tinha como. Resultado, a gente pegou um caminhão, que era gasolina, e passou para uma pessoa pagar, para não sujar o nome. Essa pessoa pegou o caminhão, sumiu, não pagou. Daí, meu amigo, Tonho, meu irmão mais velho, tinha um colega que fornecia no polo
um cara muito bem financeiramente, né? É. Já bem estabilizado. Então ele tinha várias frentes de trabalho. Ele plantava grama, ele fornecia quentinha, ele fazia transporte de pessoal. E pediram a ele para fornecer areia seca para jatear, né? O polo tem aquelas esferas, aqueles... Sim, foi no apogeu do polo ali. Pronto. E aí começou. Aí você entrou no ramo aí. No ramo, né? de areia, de cerâmica. Comecei a cerâmica nem sonhar. Começamos a fornecer areia seca, né, pro polo e tal. E aí deu certo. Deu certo. Deu certo e aí ampliamos a frota e tal. E compramos para carregadeira e tal. Fornecemos muito material para o polo. Dissolvemos a sociedade e quebrou todos os dois. Todos os dois quebrados. Sim. E aí ficou um tentando sobreviver de um lado, outro do outro e tal. Lá na frente a gente se juntou de novo. Como é próprio dos irmãos. E compramos uma olaria onde é a cerâmica Amado Bahia. Sim. Ali existia uma olaria pequenininha. Sim. Aí compramos a olaria e aí montamos uma cerâmica, mas bem precária, bem o que você imaginar de precariedade. E tocamos essa cerâmica e melhorou, depois compramos a cerâmica Betel. Ele ficou com a Betel, eu fiquei com a Amado Bahia. E até hoje cada um toca a sua vida. Toca a sua vida, graças a Deus. Bacana. Essa é a vida de um microagricultor, que se tornou empresário, né, de sucesso, mas veio de lá, que está aqui colocando suas origens, falando para o povo, né, todo. Me diga uma coisa, Josué, uma outra coisa de tantas que eu já lhe perguntei. Se alguém hoje quisesse vir para a roça da cidade, você aconselharia para vir sair da cidade, vir morar, manter atividade? O Pires, é muito difícil, né? Mas eu vejo que na roça o indivíduo da classe C, D, E, ele vai viver muito melhor do que na cidade grande. Muito melhor. Desde que ele venha com a intenção de enfrentar a realidade. Trabalhar. Trabalha em todo lugar, né? Na cidade ou aqui e tal. Ele tem que saber enfrentar, né? Eu estou me referindo à família em geral. Sim, né? sim. Digamos uma família hoje, normalmente é pai e mãe e mais 3, 4 filhos. Tá? Então ele adquire um pedaço de terra, ele, a esposa e os filhos, tranquilamente ele vai sobreviver. Com dignidade, ensinando os filhos a trabalhar, fora da marginalidade, porque ali na cidade grande, meu amigo, o que é que acontece? Na cidade grande, vamos aqui para perto. Pronto, ele vai morar em Mata de São João, tá? Então ele vai morar no bairro, digamos, do Caboré, no bairro do Sucuyu, vamos assim. O filho com 10, 12 anos não pode trabalhar, não acha onde trabalhar. Não tem. Tá? Ele vai arranjar um trabalho para ganhar um salário mínimo. Ele e o pai. Ele e o pai. Então ele vai sobreviver de salário mínimo, pagar conta de água, de luz. Se tiver uma casa, ótimo, né? Não vai pagar aluguel. E ele vai ver os filhos... Transporte para ir para trabalhar, paga também, né? E ele vai ver os filhos na ociosidade 24 horas, tá? E vai ver o perigo do filho, um garoto de 14 anos,
Pô, já é um homem, rapaz. Já é um homem hoje. É. O perigo de Ele tem as de necessidades. traçar um caminho. Ele tem as necessidades de sobrevivência, ele precisa comprar roupa e tal e tal. Ele não acha trabalho. O pai não pode dar. O pai não pode dar. E aí está Então- aberto, às vezes, o caminho para uma coisa ruim. Tá? O indivíduo na roça, meu amigo, ele vai ter dignidade, ele vai poder botar todos os filhos para trabalhar. Vai fazer uma horta e vai viver bem, muito bem. O governo dá transporte, tá? Para o filho estudar à noite. Dá colégio, dá farda, dá tudo. E sair na hora certa para ir para se pensar no Novo Horizonte. Exatamente. entendendo? O que não tivemos na nossa época. É. Para estudar no IMEMB, o transporte era pago, o livro era pago, tá certo? Tudo era pago. Então, não era qualquer pessoa que podia. Olha, vamos falar do IMEMB, é Instituto Municipal Monsenhor Barbosa. Instituto Em Municipal de Educação Monsenhor Barbosa. Lá em Mata de São João. Então, Zé, terminando esse vídeo, vai para a rede mundial de computadores, né, a internet, e vai sair no YouTube, sai no mundo. Você gostaria de mandar um abraço para alguém, para um parente que mora longe, ou para um filho que esteja em outro local, ou assim, que ele quer dedicar a alguém ou mandar um abraço para uma pessoa fora daqui? Ou... Não, o que eu quero dizer, as pessoas têm uma rejeição muito grande pela zona rural, né? A zona rural é preterida pelas pessoas que têm condições, as pessoas querem vir desfrutar da paz que a zona rural lhes dá. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu faria, ou se fosse para escolher, né? Eu escolheria tudo da mesma forma que aconteceu, sabe? Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Porque foi aqui que eu aprendi a trabalhar, a valorizar o trabalho, que é a base de tudo, certo? Tanto isso é Tive a verdade que você nunca saiu daqui, Tive né? a oportunidade, porque trabalhar, você aprende a trabalhar. E tem uma fase para isso. Tem uma fase para você aprender a trabalhar. Né? E hoje a gente vê os jovens que não aprendem a trabalhar, não tem condição de estudar ou não quer. E a gente está vendo aí o que é que acontece. Né? Então, eu digo aos jovens que eles não tenham medo do trabalho, e do trabalho braçal, do trabalho da roça. Trabalho não... Mas você não acha que nessa linha que você está falando, na pandemia também muita gente não se voltou, porque eu estou vendo muita gente voltar para a zona rural, para o ar puro. Eu digo porque eu tive vizinhos na capital que o síndico não deixava nem as crianças brincarem na primeira fase do Covid, brincarem no playground, né? Você ficava preso num apartamento. E, por outro lado, a vida saudável, comer bem e tal, tem sido valorizado, mais valorizado na época de hoje. Eu queria ouvir sua opinião quanto a isso. É isso. Muita gente está voltando. Você aqui, você tem a oportunidade de comer o melhor. O melhor. Você na cidade grande, para você comer o melhor é caro, não é? É caro. Então a gente vê que a alimentação hoje é comida processada, que não tem os nutrientes necessários e que traz uma série de mal para o corpo, né?
a obesidade, a falta da movimentação, né? Então, a vida no campo é uma vida muito gostosa, muito saudável. Eu estou vendo aqui você no seu fim de tarde. Mas outra coisa, com relação ao JK, é um local tranquilo para que as pessoas venham conhecer, ou venham morar, ou venham residir? Eu quero sua opinião quanto a isso. Não, ou pela proximidade de Salvador. Não, o JK, eu digo que hoje é um local de privilégio. É privilégio de poucos. Privilégio de poucos, tá? Tivemos uma fase aí do acesso ruim à estrada, mas o prefeito... O prefeito fez uma estrada belíssima. Fez uma estrada, né? Belíssima. Belíssima, um tapete. E segundo o Bira, que é o vice-prefeito, e Giló, né? Giló, o vereador, disse que vem até aqui. Diz que o asfalto vem até a Vila de Camaçari. Vem até a Vila de Camaçari. E existe um projeto para que esse asfalto chegue a Praia do Forte. Praia do Forte, né? Por aí. Então, se isso acontecer, meu amigo... né? Mas aqui, o já feito já deixa também o JK numa situação bem privilegiada. Bem privilegiada. Privilegiadíssima. Né? Privilegiadíssima. É um sonho de consumo. E por ser próximo de tudo, né? De tudo. Hoje, como está a estrada, pronto. Eu lhe falei que o médico que atende no PSF mora aqui. Mora aqui na região. O filho estuda e mata, né? Ele leva o filho e traz todo dia e tal. Quer dizer, ele já escolheu... Sua vidinha, né? Sua vidinha gostosa. Uma vida de qualidade. Além disso, esse privilégio de ser banhado, porque nós não tínhamos, aqui, gente, quem está nos assistindo, isso aqui nós estamos de frente à barragem Santa Helena. O que vem ser a barragem Santa Helena? É um grande lago de água potável que abastece a cidade de Mato São João, a cidade de Asdávila, a cidade de Camaçari, todas aqui na região metropolitana, além de parte da capital, né? Então aqui passou a ser um local de veraneio, um local de plantação de frutas exóticas, é um local de lazer, né, para muitas pessoas, pela proximidade de Salvador. Eu também concordo com você que isso aqui é um paraíso. Muito obrigado a todos, obrigado Josué pela entrevista. Quem gostou, como eu disse, dê seu like e visite o JK, né? E quem for daqui, mate sua saudade com essas belas imagens daqui da propriedade Josué Oliveira. Muito obrigado. Eu que agradeço.